Olá, gostaria de cumprimentá-los com a graça e a paz de Jesus. Espero que você esteja bem. É um privilégio podermos nos encontrar mais uma semana para falarmos da palavra de Deus, entender o que Deus quer para nossas vidas, para a nossa caminhada como povo de Deus. Mais uma semana se passou, mais uma semana se iniciou e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos e orarmos juntos por iluminação. Senhor nosso Deus, nosso bondoso e grandioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Agora, Senhor, que nós vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, com a ajuda do Espírito Santo, compreender o que o Senhor quer para nossas vidas. Ilumina, Senhor, mente e corações dos teus filhos e filhas que estão do outro lado, Senhor, dessa tela, que essa palavra possa encontrar morada em seus corações e que nós possamos, ó Pai, ser transformadas por tua palavra. É isso que nós pedimos e desde já nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Faremos a leitura no capítulo 29, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. O texto que nós acabamos de ler, ele traz uma exortação um pouco antes. Todo o capítulo aqui de 29 de Isaías está falando sobre a Jerusalém e seus inimigos e também a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Então aqui Deus estava exortando o povo, chamando a atenção de Ariel, que era uma cidade conhecida como o leão de Deus. Aquele povo, não diferente de nós nos dias de hoje, também andavam cometendo erros, adorando a Deus de uma forma superficial. Então o Senhor vem orientando, através do profeta Isaías, o teu povo e falando deixando claramente para eles que conhecia o coração dele. Então por isso que lá no verso de número 13, se você tiver oportunidade, leia o capítulo todo depois para você compreender melhor o que estava acontecendo. Ele vem dizendo que ele via que esse povo só se aproximava dele da boca, e não honrava a ele de coração. Isso traz para nós um grande confronto sobre a superficialidade da nossa fé, da nossa caminhada como povo de Deus. Nós somos peritos em liturgias, Nós temos um culto que ele é todo litúrgico, ele segue toda uma ordem. Então, através dessa liturgia, nós cantamos, adoramos, oramos. Mas o Senhor vem confrontando o povo dele, dizendo que esse povo o adorava só de boca, mas que o coração estava afastado dele. E ele diz que tudo aquilo que o povo estava fazendo não passava de regras e ensinamentos que eram humanos, que eram transmitidos através dos homens. Ou seja, o povo continuava vivendo no legalismo, Então, a legalidade da lei era o que imperava. Todo mundo conhecia a palavra, todo mundo sabia o que deveria ser feito, mas o coração estava afastado de Deus. Eu não sei se você se recorda, mas tem uma passagem nas Escrituras que vai falar da mulher da samaritana, que estava lá no poço e teve aquela conversa com Jesus, em que o próprio Jesus diz, que haveria um tempo em que o povo deveria o adorá-lo em espírito e em verdade. Não era independente do lugar que estavam, se era no templo, se era em Jerusalém, Então, nos nossos dias, se é na igreja ou se é na sua casa, o que importa é que nós o adoremos em espírito e em verdade. E nós vivemos, muitas vezes,
rituais vazios de domingo. Rituais que nos faz levantar de manhã, ir para a igreja, para a escola dominical ou à noite. Então, nós frequentamos e nós fazemos rituais vazios, ocos. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, para você também que não é convertido, mas que gosta de ouvir a palavra de Deus, que gosta de entender o que Deus requer de cada um de nós, independente da religião, mas que você crê em uma força superior, que é Deus, criador de todas as coisas. Muitas vezes nós temos atitudes que são vazias. A gente pode até mostrar para as pessoas que nós temos comunhão com Deus, exatamente fazendo isso que eu acabei de dizer, os rituais que são vazios. Mas o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Então, o profeta aqui está denunciando a hipocrisia de um povo que estava acostumado, somente acostumado. Mas as suas atitudes, as suas ações, em espírito e em verdade não acontecia, porque as pessoas não estavam de fato adorando a Deus, honrando a Deus com todo o seu coração, de verdade, se rasgando na presença de Deus e se colocando diante dele em humildade. A humildade de reconhecer a nossa fragilidade, os nossos erros e os nossos pecados. Muitas vezes nós agimos como os fariseus, nós ficamos nos colocando em um patamar como se de fato nós fôssemos o crente perfeito, o cristão perfeito, o cidadão perfeito. Mas isso é superficial, isso é o que as pessoas podem ver. Mas Deus sonda e conhece os nossos corações. Então, o profeta aqui denuncia a hipocrisia de um povo. E quais são as escolhas diárias que nós temos feito? Nós agimos de verdade como povo de Deus? Porque para sermos considerados um povo que adora a Deus, e essa adoração tem a ver como nós nos relacionamos no nosso dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor. Aí no seu trabalho, no seu lar, na igreja que você frequenta, com os seus vizinhos, no trânsito, no ponto de ônibus, na farmácia, no açougue, como que você se relaciona com as pessoas? Como que é essa questão de amar o próximo? É sobre isso, é sobre o nosso comportamento. Então, nós vivemos mais ou menos uma adoração mecânica. As pessoas hoje, elas usam a palavra de Deus em benefício próprio, para se beneficiar. Por isso que é importante você ler as escrituras. Quando eu leio um texto, é para que a mensagem não fique longa e cansativa. Mas o texto todo, existe um contexto, existe uma história por trás desse único versículo que eu trouxe para você hoje. Esse versículo, ele vem aqui amarrando, toda uma orientação, toda uma exortação que estava acontecendo antes. Então é importante que você leia, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos levados por qualquer vento de doutrinas. Então nós conhecemos e não vivemos no automático. A nossa adoração, ela não é automática. Todo domingo eu estou na igreja, na reunião de sexta-feira ou às quartas-feiras eu ouço a palavra. Mas o que adianta você ouvir a palavra de Deus, você conhecer a palavra de Deus e você não aplicar em sua vida? Não mudar o seu coração, a sua forma de ser e de agir com as pessoas. Então, esse texto nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa adoração. Como você tem adorado a Deus? Como tem sido a sua fé diante das circunstâncias? Porque também é uma forma de adorar a Deus. Quando nós exercitamos a nossa fé, nós estamos adorando a Deus porque nós estamos depositando nele a certeza de que Ele está no controle de nossas vidas. E nós não permitimos que a inquietação da nossa alma, como nós falamos na semana passada, nos deixe sem chão, sem estabilidade. Então, quando você exercita a sua fé, mesmo diante dos desafios do dia a dia, por mais difíceis que eles possam parecer para você, você está adorando a Deus em espírito e verdade, porque a capacidade de exercitar a sua fé, de colocar a sua vida e da sua família no altar do Senhor, é uma forma de adoração verdadeira, é uma forma de adorar a Deus não só da boca para fora, mas de coração, que é confiar. A fé é confiar, a fé é acreditar mesmo
Quando as circunstâncias dizem o contrário, você se mantém firme, porque você não deposita essa confiança em homens. Não é ensinamentos humanos, não é o que o ser humano está te dizendo, mas é o que a palavra do Senhor traz para você de conforto. É uma confiança, é depositar nele a fé que ele está no controle da sua vida. E ainda que a resposta não seja a que o seu coração queria, você confia nele porque você tem a convicção de que ele é que sabe os pensamentos que tem sobre você, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Então, amar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus e honrá-lo de verdade, é quando nós conseguimos mudar a nossa forma de ser. É quando nós demonstramos que a fé que nós temos em Deus nos transforma. Então, Ele é que nos transforma, Ele é que nos molda. Quando nós permitimos, quando nós acreditamos e quando nós permitimos que o Espírito Santo do Senhor nos transforme, nós agimos de forma diferente com as pessoas. Nós respeitamos as pessoas. Nós olhamos para as pessoas com um olhar de amor, de caridade, de bondade. E eu não estou falando aqui de caridade, de dar as coisas para a pessoa, mas de uma caridade misericordiosa, que é quando você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, por alguns instantes, entender por que aquela pessoa age de determinada forma com você. É quando nós saímos do centro, nós colocamos Jesus no centro das nossas vidas. E aí, a partir daí, Ele nos transforma. Ele molda o nosso caráter, o nosso comportamento. Nós estamos recebendo um alerta do Senhor. Ele sonda e conhece o meu coração e o seu coração. Como tem sido a sua caminhada com Deus? Será que você tem um amado em espírito e em verdade? Será que você tem adorado a Deus de todo o seu coração? Ou será que a sua jornada como cristão é superficial? E quando eu falo a sua jornada como cristão, eu estou falando de você que é católico, que tem uma outra religião, mas que gosta de ouvir a palavra de Deus, que de repente você não tem uma afeição por estar dentro de uma igreja, de uma denominação, por conta de tantas coisas que têm acontecido. O próprio povo de Deus tem envergonhado o evangelho, e isso é muito triste. Mas você precisa olhar para Cristo, Ele nunca nos decepciona. Jesus é o modelo perfeito que nós devemos seguir. Só que você só consegue seguir a Jesus se você conhecer os passos dele. E como que você conhece os passos do Senhor? Através das Escrituras, através da palavra de Deus. Aqui tem tudo que nós precisamos para ter uma vida estável e saudável. E eu não estou dizendo uma vida próspera. Eu não estou dizendo, e não que você não possa ter uma vida bem-sucedida, mas eu estou dizendo uma vida em que você deposita a sua confiança naquilo que não é dos homens, que não é terreno, mas que vem dos altos, que vem do céu, o nosso Senhor e o nosso Criador. Que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoa a sua vida, a sua jornada como cristão, que você possa se debruçar nesse texto no decorrer dessa semana, sondar o seu próprio coração, refletir esse confronto que nós acabamos de ter, essa denúncia do profeta Isaías, quando ele diz que o Senhor falou que o povo dele o adorava, que louvava, que cantava, que o seu povo tem pregado, que o seu povo tem gritado na rua, mas tudo é superficial, tudo é da boca para fora, porque os seus corações não estão se deleitando no Senhor. Essa mensagem é para cada um de nós, para mergulharmos dentro de nós mesmos e sondar a nossa caminhada como povo de Deus. Que você possa refletir se você tem adorado a Deus em espírito e em verdade. Se não é só da boca para fora. Se não é somente um ativismo religioso, mas que de fato você tem adorado a Deus com todo o seu coração. Que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus assim permitir.